Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos nos preparando aí para iniciarmos o nosso culto devocional desta manhã e certamente um momento que Deus preparou, né? Eu creio que a Bíblia diz que tudo concorre para o bem e realmente temos percebido que Deus, em meio ao caos, não está impedido, não é, de ministrar e revelar a sua graça. E percebemos que quanto maior é o caos, mais a voz de Deus se faz ouvir, que o grande desejo de Deus é que o homem venha se arrepender e venha viver a sua vontade. Então estamos iniciando o nosso devocional e vamos fazê-lo, não é, com oração. Vamos orar nesse momento e pedir ao nosso Deus que Ele possa nos abençoar, que Ele venha regar esta comunhão com a sua graça, com o seu amor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos porque podemos, através de Jesus Cristo, ter comunhão com o Senhor. Podemos, através de Jesus Cristo, ter comunhão com os nossos irmãos. Mas essa comunhão, Senhor, só será abençoada se ela for regada com a sua graça. Por isso pedimos perdão e pedimos que o Senhor nos perdoe aquilo que temos feito e praticado que desagrada ao Senhor. Por meio da sua graça nós possamos viver uma comunhão plena e que possamos nesta manhã ter o privilégio de ouvir a sua voz, de ouvir o Senhor falar conosco através da sua palavra. Por isso, unge os nossos ouvidos, nosso coração, com o poder do teu Espírito Santo, para mim que vou falar e para os meus irmãos que vão ouvir, para que possamos claramente entender a sua vontade. Ó Senhor, é a minha oração, é o meu clamor, e eu faço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, e estamos juntos nesta comunhão matinal maravilhosa. E hoje nós continuamos com o nosso tema Há um projeto de Deus para você. E chegamos e temos abordado a área de que Deus tem uma vontade e Ele deseja que esta vontade seja vivida por cada um de nós. Deus tem um caráter e Ele deseja que este caráter esteja presente em cada uma das nossas vidas. É o plano de Deus, é o projeto de Deus. E nós estamos estudando identificarmos com este plano abençoado. A vida que nós temos é totalmente descaracterizada e afastada do plano original de Deus. Por isso o caos social, por isso, né, no ambiente de valor e angústia. O desejo de Deus é nos levar a uma vida abençoada, mas não podemos ter uma vida abençoada vivendo as velhas práticas que mudar, porque usar os velhos métodos para alcançarmos coisas melhores é utopia. Os velhos há um contínuo dos homens para todas as mulheres, não importa sua raça, sua nacionalidade, sua profissão, ser comum em cada um de nós. Então falamos lá, e só recordando em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que o grande desejo de Deus é que ninguém se perca,
Deus deseja e tem trabalhado para que todos sejam salvos. Se alguém não vai ser salvo, é porque usou o livre-arbítrio, essa liberdade que Deus nos deu quando nos criou para escolhermos. E muitos, infelizmente, têm escolhido a perdição e não a salvação. Mas o desejo de Deus é a salvação para todas as pessoas. Esse é o grande desejo do nosso Deus. Nós podemos olhar também para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 18, para o que diz que o desejo de Deus é que nós reconheçamos esse desejo, esta vontade de que tenhamos uma vida abençoada. O desejo de Deus é que nós venhamos reconhecer, não é, que Ele está realizando esta obra, e quando nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, Ele realmente está tomando conta para que esta vontade esteja se realizando. Então, o desejo de Deus é que demos graça a Ele por tudo, reconhecendo esse amor e essa operação de Deus na nossa vida. O desejo de Deus, segundo 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 a 15, é que Deus organizou a família, Deus organizou a sociedade, Deus estabeleceu os tronos, e essa é a forma como Deus nos organizou, e a Bíblia diz que uma vida abençoada também exige que nós respeitemos as instituições, respeitemos a forma como Deus as organizou. Os homens são falhos, são imperfeitos, mas as instituições, o plano de Deus é perfeito. Como o homem vai se comportar dentro dela, ele vai usar o livre-arbítrio que ele tem. Mas a forma como Deus os organizou não é imperfeita, não precisa ser mudada para ser melhor. Nós lembramos do tempo em que Samuel era juiz e o povo pediu que houvesse uma mudança do sistema político. E certamente havia motivos, não é? O povo havia contemplado, havia visto os filhos de Eli e o comportamento dos filhos de Eli. Era um comportamento baseado em corrupção, em atos não adequados. E, passado aquele período, veio Samuel, e infelizmente os filhos de Samuel não se comportaram de forma diferente. Usaram a liberdade de forma errada, usaram o poder de forma errada. Então o povo estava cansado do sofrimento provocado por uma gestão política, por uma presença de mal nessa gestão política, não por parte de Samuel, não por parte de Eli, mas por parte de outros que compunham esse poder. Então o povo cansado achava que mudando o sistema eles certamente melhorariam e resolveriam esse problema. E nós vemos na história que o sistema que foi mudado não resolveu os problemas. Por outro lado, em muitos momentos piorou. Houveram reis tiranos em Israel, em Judá, e nós lemos na história a tragédia que foi. Então o Senhor, através disso, está nos mostrando que nós devemos orar pelas instituições, orar pelos nossos políticos, orar por nossas famílias e respeitar. Não é nos rebelando contra as instituições, não é nos rebelando contra a liderança que Deus estabeleceu na família, que nós vamos ter uma família melhor, um Brasil melhor. Orando por pessoas melhores, por pessoas convertidas. Então, por isso, orar pelas pessoas é o que vai trazer esperança para nós. Não é? A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, que Deus deseja a nossa santificação. A salvação é um fato único, ocorreu quando nós aceitamos a Cristo. A santificação é um processo que ele se desenvolve ao longo da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Então, o desejo de Deus é que nessa caminhada venhamos crescer e venhamos ser uma bênção nas mãos do Senhor.
A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versos 5 a 8. Efésios capítulo de número 6, versos 5 a 8. Olha o que a Bíblia nos diz. Nosso serviço deve ser de coração, com motivos puros, como se estivesse servindo a Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que ter uma motivação sadia, um objetivo sadio. Nós não podemos ter motivações contaminadas por mercenarismo, por ganância, por vaidade. Não queremos estar onde Deus nos tem colocado, ou não queremos viver o que Deus tem nos dado, seja o ministério, seja o trabalho, seja qualquer ofício que o Senhor nos tem confiado. Não queremos vivê-lo com motivos errados. Todos os talentos e dons que o Senhor nos deu, ele tem um objetivo, é servir. Nós colocamos o nosso conhecimento ao lado dos outros e dos conhecimentos que os outros têm, porque a grande bênção é o todo, ou seja, quando o todo é alcançado. Nós nunca vamos ver essa visão de igualdade social. Não existe igualdade social, nunca vai existir, porque os talentos e os dons são diferentes. Os ofícios produzem resultados diferentes e os ofícios trazem recompensas diferentes. Essa diferença, ela sempre vai existir e não tem como bani-la. O que devemos pregar e lutar é por justiça social. E o que é justiça social? É quando usamos o que temos ao nosso favor, mas também dividimos o que temos com aqueles que não têm o que nós recebemos. Isso é justiça social. Ou seja, nós somos abençoados com dons e talentos que temos, mas entendemos que o que temos deve ser também compartilhado. E é dessa forma que não vai existir falta alguma. É como nós lemos na história da igreja primitiva em Atos capítulo 2. Todos tinham tudo em comum, ou seja, eles não eram iguais. Existiam ricos, existiam pobres, existiam apóstolos, existiam diáconos. Haviam funções diferentes, mas não faltava nada a ninguém, ou seja, a ausência de um dom em uma pessoa era compensada pelo dom que existia na outra pessoa. A ausência de um bem na vida de uma pessoa era compensada pela presença do bem na vida de outra pessoa que tinha em quantidade além da sua necessidade. Então a igreja defende a justiça social, a Bíblia defende a justiça social, ou seja, o compartilhar, o dividir. É para isso que o Senhor nos deu dons, é para isso que o Senhor nos deu talentos, não para vivê-los de uma forma egoísta, mas para vivê-los de uma forma coletiva. Como eu sempre digo, não adianta construir um castelo se o custo do castelo é um deserto à sua volta. Um dia o deserto se revoltará contra o castelo. Então, é bom, não tem problema que exista o castelo, mas que exista também a vida, com graça para aqueles que estão à sua volta. O Senhor deseja, então, que o nosso serviço seja de coração. O grande objetivo de Deus é que nós estejamos usando o que temos para servir as pessoas. Então devemos fazê-lo com amor, não é? Entendendo que o meu ministério de pastor, ele foi me dado, e não para que eu ficasse rico, não para que eu me gabasse da posição que eu tenho, mas é um ministério que foi me dado para servir, para ajudar as pessoas que, através desse ministério, podem ser abençoadas. Assim é o médico, assim é o engenheiro, assim é o arquiteto, assim é o diácono, assim é o professor da escola dominical.
nossos dons e talentos são dons e talentos de serviço. Esta deve ser a motivação. E tudo deve cooperar para a glória de Deus. E o nosso coração e a nossa motivação vai ser julgada. Nós, os crentes, não é? Lá quando estivermos diante do tabernáculo de Cristo, diante das bodas do Cordeiro. Nossas obras serão, no momento que anteceder as bodas do Cordeiro, nossas obras serão julgadas. E esta motivação será a base desse juízo. E se for madeira e feno, se queimará. Então devemos considerar isso. Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Efésios capítulo de número 5, Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. A palavra de Deus nos diz assim, que o desejo de Deus é que nós venhamos remir o tempo. Nós venhamos ser bons mordomos da nossa vida. Ou seja, uma vida com objetividade. Na vida, nós temos que estabelecer objetivos. Objetivos na área intelectual, objetivos na área financeira, objetivos na área espiritual. Porque uma das grandes armas de Satanás é tentar nos interter com outras coisas. Por isso, uma das coisas que tem afastado muitas pessoas de Deus e da sua vontade é entretenimento. Não estou dizendo que não podemos ter uma férias familiar, não podemos ter um passeio no shopping center, não podemos fazer um piquenique no parque. Essas coisas são saudáveis, são boas e elas nos ajudam a desenvolver a comunhão que precisamos ter, seja com a nossa família, seja com nossos irmãos. Mas estou falando daquilo que muitas vezes tira o nosso tempo, o tempo que deveríamos usar para desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus, para servirmos os nossos irmãos com os nossos dons e talentos. Infelizmente, muitas pessoas não têm tempo para Deus, não têm tempo para o ministério de Deus, para as coisas de Deus, por causa da casa da praia, por causa do shopping, por causa das férias, por causa do cinema, por causa das diversões. Como Satanás tem usado o entretenimento para afastar pessoas dos seus alvos, pessoas dos seus objetivos. E é isso que a vida traz. Ela vai trazer sugestões para você. Ela vai trazer oportunidades para você. Mas quando nós temos objetivos, nós devemos julgar estas oportunidades à luz dos nossos objetivos. Se nós temos um objetivo financeiro, apareceu uma oportunidade para comprar uma coisa muito barata, mas apesar de ser barata, ela vai comprometer um objetivo financeiro que a gente tem, então aquela coisa não veio para nos abençoar, ela veio para atrapalhar. Se nós temos um compromisso com o ministério, com a obra de Deus, se Deus nos deu um dom espiritual para servir ao Senhor, aquela oportunidade de entretenimento, de diversão, de passeio que apareceu, não é bênção. Se ela nos afasta dos objetivos e do compromisso que nós temos com Deus, é maldição. Tudo aquilo que nos afasta de planos e projetos, que são planos e projetos de Deus e que tem a bênção de Deus, olhe, cuidado, não vem de Deus. Vem com aparência de bênção, mas é maldição. Tudo que nos afasta de Deus e da sua vontade não é bênção. E por isso existem muitas pessoas que hoje se envolveram tanto com outras coisas que já não reconhecem os objetivos que outrora eram naturais
e foram revelados para as suas vidas. Não veem mais igreja como compromisso, orar como compromisso, ler a Bíblia como compromisso. E coisas aparentemente que são certas, ou seja, não são revestidas de imoralidade, mas apesar de serem certas, são erradas, porque afastam a pessoa de Deus. Se o trabalho nos afasta de Deus, ele não é bênção. Se o passeio nos afasta dos propósitos e dos compromissos que temos com Deus, não é bênção. Então a palavra de Deus diz que nós devemos remir o tempo, devemos usar bem, e sobretudo usar bem o pouco tempo que nós temos. Nós não temos muito tempo. Talvez quando nós pensamos nos limites estabelecidos por Deus, o homem pode chegar no máximo a 120 anos. Nossa vida ativa talvez possa chegar no máximo a uns 70, 75, quem sabe 80 anos. Mas descontando o período da adolescência e da maturidade, então talvez nós tenhamos aí uns 50, 60 anos. Então é esse o tempo que nós temos para desenvolver nossos talentos, para servir o Senhor, para construir nossas famílias, servir nossa família e nos prepararmos para a eternidade. Porque 120 anos comparados com uma eternidade, o que é esse tempo? Nada. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Colossenses capítulo 3, versículo 9. A palavra de Deus diz que nós devemos basear a nossa vida na verdade. Colossenses 3, 9 diz que nós não devemos mentir. Não importam as circunstâncias. O custo para uma paz momentânea, se o custo for a mentira, não é um preço que você deve pagar. Não pague. Porque o pagamento de qualquer circunstância com mentira implica em uma dívida com Deus. Nós resolvemos problemas circunstancialmente com pessoas, mas acumulamos pecados para com Deus. E às vezes as pessoas fazem opção de terem paz com os homens ao custo de não terem paz com Deus. Quero um conselho: tenha paz com Deus e com os homens, se possível. É isso que a palavra de Deus nos diz. Vou repetir: tenha paz com Deus, com os homens, se possível. Conforme Paulo nos ensina, no que depender de nós, queremos ter paz com todos, mas nem todos querem ter paz conosco, e não podemos controlar isto. Mas ter paz com Deus é uma opção, e nós podemos aderi-la. Malaquias capítulo 2, versículo 16, a Bíblia nos diz sobre o valor que devemos dar à família, e a palavra de Deus diz que o matrimônio deve ser vivido e somente a morte pode causar a separação. Esse é o plano de Deus. A palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Essa não é a sua vontade. Nossos relacionamentos podem ser cercados de problemas, de dificuldades, mas nós cremos num Deus que tem poder para resolver dificuldades. Da mesma forma como quando somos acometidos por enfermidades, e muitas delas graves, por exemplo, Covid, câncer, nós nos oramos a Deus com fé e crendo que Deus pode nos curar disso. Se nós oramos crendo que Deus pode nos preservar na saúde física, Deus
os nossos relacionamentos também. Deus pode operar milagres. Tudo, irmãos, é consequência de um milagre de Deus. A vida, a paz e também os relacionamentos. A mesma fé que aplicamos para circunstâncias outras, nós devemos considerá-las para estas circunstâncias também. Nossa paz é fruto de um milagre. Nossa salvação é um milagre. Nossa saúde é um milagre. A cura é um milagre. Viver em harmonia é um milagre. E se deixarmos Deus trabalhar nas deficiências, como também nos dar graça, nos suportar, se cumprirá nas nossas vidas a vontade de Deus, no casamento, até que a morte nos separe. Marcos capítulo 11, versículo 25, nos diz uma lição importante, o dever de perdoar. Todos nós, irmãos, somos falhos e imperfeitos. Eu fui abençoado com uma pessoa que um dia chama Pastor Joaquim. Um dia ele pregando uma mensagem, ele me ensinou, ele disse que muitas das nossas frustrações são nossas próprias culpas. Ou seja, nós temos um entendimento comum e universal que todas as pessoas falham. Todas as pessoas são falhas. Essa é uma verdade. Existe alguém perfeito? Pergunta. Existe alguém que jamais vai pecar? A resposta é não. Todos pecaram, a Bíblia diz. Todos estão sujeitos ao pecado. Mas, infelizmente, nós criamos uma falsa expectativa. Nós esperamos que algumas pessoas, dentre esse todo, não sejam essas pessoas. Ou seja, nós criamos um mito que o nosso amigo íntimo não vai falhar conosco, que o nosso cônjuge não vai falhar conosco, que nós não vamos falhar com Deus. E isto é um mito, uma utopia, é mentira. Por isso, a necessidade do perdão. O erro não deve ser o objetivo e a prática comum nas nossas vidas. Deve ser um acidente. O pecado deve ser um acidente na nossa vida. Nós não devemos planejar nossas vidas a partir do pecado. Da mesma forma como nós ao sairmos de casa, não temos por projeto, nós que dirigimos, de provocar um acidente, passar no farol vermelho, infringir uma lei. Se nós temos uma ética, valores, esse é o nosso plano, mas estamos sujeitos a acidentes. E acidentes podem acontecer com qualquer um. Mas eu não saio de casa desejando passar no farol vermelho. Eu não devo entender que eu sou tão habilidoso que eu posso, apesar de infringir as leis do trânsito, não me tornar vítima da minha imprudência. Isso pode acontecer. Então, o que eu devo fazer é procurar estar atento e prevenir para que não haja acidente. Mas se ocorrer, o que eu devo fazer? Reconhecer o meu erro e procurar desenvolver melhor a atenção. Reconhecer o meu erro e procurar ser uma pessoa melhor. É assim que nós devemos tratar as nossas falhas, as nossas imperfeições, e por isso o perdão. O que o perdão é? Aquilo que a vida nos traz, a oportunidade para fazermos de forma diferente. Então precisamos conceder às pessoas oportunidade para que elas façam de forma diferente, porque nós precisamos de oportunidades, porque nós falhamos e desejamos fazer de forma diferente.
Então, o perdão deve ser dado porque nós precisamos de que alguém conceda perdão para nós. E a justiça de Deus diz que quando nós não perdoamos as pessoas que falham conosco, Deus não nos perdoa quando nós falhamos com Ele. Nós falhamos com Ele? Certamente que sim. E se queremos o perdão dele, precisamos também aprender a perdoar os nossos irmãos, porque nisto está a bênção de podermos manter nossos relacionamentos de forma saudável. Então, existe sempre uma oportunidade e ela deve ser concedida, conforme o Senhor disse a Pedro, se necessário, 70 vezes 7. É assim que o Senhor nos ensina. Vamos nesse momento orar, agradecendo o Senhor pelas pessoas que estavam conosco. Nós temos o irmão Elinaldo, desejando bom dia para nós, bom dia para os irmãos, a Regiara igualmente, nosso irmão Amâncio. Bom dia, meu querido pastor Marcos, bom dia, amados irmãos, Deus nos abençoe nesta manhã com a sua palavra. A irmã Lúcia, pastor Marcos e família, queridos irmãos e ouvintes, alegria de desfrutar desse devocional abençoado. Amém, irmã Lúcia. Irmã Dora, bom dia, queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Pastor Alexandre, bom dia, irmãos queridos, a nossa irmã Salma, bom dia a todos vocês. O nosso irmão Vanderlei, igualmente desejando um bom dia para nós e para vocês também. Nosso irmão Peter, bom dia, pastor Marcos, irmãos. A Thelma Ferreira, bom dia, pastor Marcos e irmãos. Nossa irmã Maria dos Anjos, bom dia, pastor Marcos e irmãos. O Eduardo Nunes, graça e paz. Nós temos a Gilzele, a Zélia, bom dia, pastor Marcos, uma ótima terça-feira para todos, Amém, irmã, que Deus abençoe. Irmã Sueli também, bom dia, irmã Sueli, ela está desejando bom dia para nós. A Uélia, bom dia a todos. A Adair, pastor Adair Gomes, bom dia, amados irmãos, desculpa, pastor, bom dia ao irmão. Um dia, tem uma pessoa que quer participar aqui do nosso momento de comunhão, mas ele não fala uma língua que a gente não entende, Então, quando a pessoa fala uma língua que a gente não entende, tem que ficar calado, Então, é assim. Muito bem, irmãos, temos... O Eduardo disse que está sem sinal. Eu sei que são coisas que fogem um pouco do nosso controle, mas nos perdoa, irmãos. Nos perdoa e estamos tentando a cada dia ser melhores, controlar toda essa tecnologia. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos orar? Querido Senhor, te damos graça porque nessa manhã, apesar de sermos o que somos, das imperfeições que temos, nós podemos ter esse momento de comunhão. Que o Senhor nos esteja abençoando, meu Pai, nos libertando de todo mal, purificando nossas vidas e nos fazendo agradáveis diante da sua presença. Pai, nos dá vitória sobre as provações e nos livra, Senhor, das tentações. Esse dia seja um dia de vitória na vida dos meus irmãos. Abençoe a irmã Sueli na sua dificuldade, na sua enfermidade. Esteja curando o nosso irmão Amâncio, esteja protegendo os nossos irmãos que estão trabalhando nesse dia, na saúde. Ó Pai, dê-lhes a tua graça. Senhor, pedimos que o Senhor também esteja guardando os missionários, aqueles que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, levando a tua preciosa semente. Senhor, dá-nos vitória, supre nossas necessidades. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, irmão, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amanhã, às 8 horas, o pastor Alexandre vai estar conosco, trazendo o recado de Deus para as nossas vidas.